Olá, olá, meus queridos amigos da rádio e também os que nos acompanham pelo canal Viva com Esperança. É um grande prazer, é uma grande alegria nós estarmos juntos novamente em mais um momento especial da nossa programação, o quadro Ministrando com Esperança. E esta aqui é a segunda parte, o segundo episódio da nova temporada chamada O Alcance da Salvação, na qual estamos aqui descobrindo, com base nas Escrituras, como o amor de Deus está disponível a todos. No episódio anterior nós falamos sobre o caráter universal da salvação e a certeza de que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, né, e perceber que o plano ele não foi uma improvisação. Nós vimos já um pouquinho no primeiro episódio e nós vamos confirmar um pouquinho mais à luz da palavra, mas que já estava preparado desde o princípio. Não foi nada improvisado, senão algo preparado, um plano pensado lá no início. E isso vai nos ajudar a entender melhor esse tema. Eu tenho novamente comigo nosso amigo Jorge Manuel. Seja bem-vindo, nosso irmão. E, por favor, nos conduza em uma oração para nós aqui iniciarmos essa conversa. Claro, com muito gusto. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos Tua Palavra e compreendermos Teu plano eterno de salvação. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, abrindo nosso entendimento e preparando nosso coração para reconhecer a grandeza de Teu amor por nós. Que tudo o que for dito aqui alcance profundamente cada ouvinte. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Jorge, vamos direto ao ponto. Quando nós falamos que Deus ele quer salvar a todos, muitas pessoas pensam que isso foi uma decisão tomada depois do pecado. Mas a Bíblia, ela nos dá pistas de que a salvação ela já é um plano estabelecido antes mesmo da criação do mundo. É isso mesmo? Assim mesmo. Realmente a Bíblia é clara ao revelar que o plano de salvação em Jesus não foi uma reação surpresiva para Deus do pecado, mas foi um plano pré-estabelecido. Em Apocalipse 13:8 está escrito que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Isso significa que antes mesmo de o pecado existir, o plano já estava em vigor. Isso nos mostra que quanto Deus nós realmente podemos ver muito quanto de grande é o amor de Deus, um Deus amoroso, previsível em sua misericórdia. Ou seja, nada pegou Deus de surpresa, né? Ele já tinha uma resposta antes mesmo da queda. Aqui eu tenho entendido já dessa maneira. Isso me lembra um texto de Efésios, no capítulo 1. Se você que está com a gente, nos acompanhando aqui, abra com a gente. Pega sua Bíblia, se você puder, e abra com a gente em Efésios capítulo 1. E nos versos 4 e 5 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós,
Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Tal cual, Alan, porque essa escolha, como mencionamos no episódio anterior, é uma eleição coletiva, poderíamos dizer assim. Deus desejou de antemão que todos os seres humanos fossem alcançados por esse plano. Isso não significa que ele impôs obrigatoriamente essa salvação, mas é que ele preparou como um caminho seguro para todos. Muito interessante. E o profeta Jeremias, ele também teve essa revelação, né? Em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, um texto que inclusive eu citei já no episódio anterior, Deus diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe. Eu gosto de lembrar desse versículo aqui. Ali diz assim: eu já havia escolhido para ser o meu profeta entre as nações. Deus havia já escolhido antes mesmo de ele estar no ventre da sua mãe. Então isso mostra que Deus, ele conhece cada um de nós individualmente, né? E ele nos prepara para um propósito. Sem dúvida alguma. E podemos assim dar outro exemplo que mostra a profundidade desse plano, e está em San Lucas 18:16. Já havíamos falado disso, estamos recapitulando, quando Jesus fala que deixem as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. ¿Por quê? Porque isso demonstra que as crianças não precisam aceitar porque são inocentes, não têm ainda consciência, estão em formação. Então isso faz que Jesus haya mostrado esse plano que já tinha de antemão, que já estava preparado desde antes da fundação do mundo, que nós nascemos já salvos. Isso indica que desde o início da vida já há uma inclinação para Deus, que somos criados com esse potencial de salvação. É como uma sentença de salvação com que todos já nascemos, já estamos inscritos no livro de Deus. Agora, depois disso, é que vem outra coisa que vamos ir falando. E então nós poderíamos concluir que nós nascemos, podemos então aqui utilizar essa palavra predestinação, né? Com uma predestinação à salvação e não à condenação. Seria isso? Totalmente. E isto não é para confundir que já obrigatoriamente já alguns têm salvação, façam o que façam. Exatamente. Aunque se comportem mal. E esse é um ponto importante que nós queremos aqui que ninguém confunda, né? E nós, ao estudarmos aqui também, né, sempre à luz de Jesus, à luz da palavra, como a gente já vem estudando, a gente não quer confundir, não quer nos confundir aqui, nem mesmo a você que nos acompanha. Então, aqui não se trata de salvo para sempre, faça o que faça, como o Jorge disse aqui. Mas continue. É como este óculo. Este óculo foi criado, foi feito para ver melhor, para que possa funcionar como uma melhoria do mala visão. ¿Verdad? Então eu preciso deste óculo. Mas o que passaria se eu tiro este óculo e uso este óculo para colocar um clavo? Acá está um clavinho aí, eu vou dar uns golpes aí porque não tenho martelo, então vai quebrar, vai romper. Não foi feito para isso. Então a salvação tuvo um objetivo. Então a luz do Evangelho nos mostra que desde o princípio Deus nos vê como filhos destinados à vida eterna. Agora bem, o problema surge quando ao longo da vida escolhemos nos afastar desse plano. E aí é que usamos esse exemplo. Quando eu tomo uma escolha de não utilizar este óculo que foi para minha salvação de vista e decido usar mal essa salvação que tive. Então aí entramos em um ponto importante que é
o livro da vida. Ah, sim. E esse é um tema que costuma gerar muitas dúvidas, né? O que significa exatamente ter o nome no livro da vida, né? Ele pode ser apagado, esse nome? A Bíblia fala sobre isso com clareza no Apocalipse 3:5. Jesus diz, Apocalipse 3:5: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos com roupas brancas e eu não tirarei do livro da vida o nome deles. Eu direi na presença do meu Pai e dos seus anjos que eles pertencem a mim. Isso mostra que os nomes estão lá, mas podem ser retirados se alguém rejeita a fé ou abandona o caminho de salvação. Ou seja, o nome estar no livro é um ponto de partida que se confirma com a escolha e a perseverança do crente? Exatamente. O nome está registrado como parte de eleição universal. Eleição Antes universal. de nascermos, já Deus tem o plano de que nosso nome esteja aí. Nascemos com nosso nome escrito aí, todos, sem exceção. Isso é o que estamos entendendo de passagens bíblicas que condizem com o amor de Jesus. Lembrando que em outros estudos, Desvendando o Amor de Deus, vimos que há também passagens que dão a entender o contrário. Que dan a entender que algunos son salvados sí o sí y otros son perdidos. Parecen falar eso, como aquele pasaje de Samuel que falava que Deus mandou Davi fazer um censo e logo castigou. E outro diz que foi Satanás que incitou a Davi. Fala que foi Satanás, o contrário. Então, como entender a Bíblia? Através de Jesus. A luz de Jesus. Então, nós, através de Jesus, Hebreus 1:1-3, Jesus é a maior revelação da glória de Deus. Através de Jesus, nós vemos que esto condice con lo que ensina la palabra de Dios, que nos nacemos ya salvos, nacemos con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, mas su permanencia, nuestra permanencia en el libro de la vida, depende de esa respuesta individual de fe y fidelidad. En Apocalipsis 20:12 también vemos una cena con juízo. Allí dice: os mortos foram julgados de acordo com o que cada tinha feito, conforme o que estava escrito nos livros. Isso reforça a ideia de que somos responsáveis por nossa escolha. Jorge, isso nos dá uma perspectiva muito clara, né, de que Deus ele fez tudo o que era necessário para que a gente pudesse ser salvo, né? Para nos salvar, ele fez tudo o que era necessário, antes mesmo de nós precisarmos. Olha que interessante. A salvação ela não é um plano B, né, de Deus, mas é um plano original. É assim que podemos considerar? Maravilhosa definição, Alan. O plano de Deus foi desenhado desde a eternidade, fala a Bíblia. Olha. Deus, ele conhece cada de nós. Você, a mim, a cada ouvinte, cada espectador. E nos chamou para a vida eterna. Todos. O mundo inteiro. Sem exceção de pessoas. A salvação é uma oferta real, concreta e acessível a todos. Cabe a cada responder com fé. E que bom saber disso, né? Que alívio, né? Poder entender que o amor de Deus já estava nos esperando desde o comecinho, desde o começo de tudo. Queridos ouvintes, queridos espectadores que nos assistem aqui no canal Viva com Esperança, esse episódio de hoje nos mostra que o plano da salvação é anterior à nossa existência. E que cada ser humano é visto por Deus com amor, com esperança. E agora nós vamos encerrando mais um episódio.
E o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente, que a esperança que vem do céu preencha o seu coração e o da sua família. Nos encontramos no próximo episódio da série Alcance da Salvação, pela rádio e também aqui no canal Viva com Esperança. Escute, Deus te escolheu antes de tudo existir. Se isso fez sentido para você, então eu te convido para que você se inscreva nesse canal e venha caminhar conosco. Amém? Então agora eu convido para que nós façamos aqui uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o teu amor por nós é um amor eterno. Obrigado porque antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já tinha preparado um plano de salvação em Jesus. Obrigado porque nós fomos eleitos para a vida e porque a nossa existência não é obra do acaso. Que bom saber disso, Senhor. Mas que nós somos frutos do teu propósito de amor. Ajuda-nos a permanecer fiéis em Ti, com o nome escrito no livro da vida, e dá-nos, Senhor, a sabedoria para viver segundo a Tua vontade. Que essa mensagem alcance a cada coração e produza frutos de fé. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.